Esdras capítulo 4, nós vamos ler o versículo 23 e o 24. Esdras fica no Velho Testamento, você vai passar 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e logo após você vai encontrar o livro de Esdras. Capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 23. Quem já encontrou, diga graças a Deus. É necessário que todos acompanhem, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Amém? É isso que você está lendo? Amém? Vou ler pela segunda vez. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Amém? Coloca a tua Bíblia agora sobre o teu assento. Feche os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos sobre o teu coração. E fale para Deus agora o que você veio buscar nessa tarde na casa do Senhor. Fale para Deus como está o teu coração. Diga para Deus nessa tarde que você está aqui para glorificar o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala de uma forma poderosa, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada no nome de Jesus. Agora vamos aplaudir bem forte. Eu quero que você aplauda bem forte a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor nessa tarde. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Toma o teu assento agora. Pode sentar. Já olhe para essa pessoa que está do teu lado. Você vai olhar bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. Um rei chamado Ciro, no ano de 538 antes de Cristo, isso há milhares de anos atrás, ele assinou um decreto que livrava da escravidão o povo de Israel, o povo que estava cativo na Babilônia há 70 anos. Então, um grupo de pessoas, lideradas por um homem chamado Zorobabel, eles saem da Babilônia para voltarem para Jerusalém. E em Jerusalém, eles iriam começar tudo de novo, começar de novo as suas vidas. Mas eles também tinham uma missão: era reconstruir o templo do Senhor. Porque aquele templo, amados, foi destruído no ano de 586 a.C. por um rei chamado Nabucodonosor. Eu creio que de alguma forma você já ouviu falar desse homem. Mas, passado alguns anos, esses homens estão de volta. E eles recomeçam, amados, a reconstruir as suas vidas, inclusive o templo do Senhor. E por que eu estou te falando tudo isso? Quando alguém entrega a sua vida para o Senhor Jesus, o que vai acontecer? Deus começa ali uma obra na vida daquela pessoa, e a sua vida, que até ali estava destruída, o que é que vai acontecer? Vai buscar reconstruir a sua vida, vai começar uma obra. Agora tem uma coisa:
Quando você começa a conquistar, e você está sendo hoje uma pessoa abençoada, nem todos vão se agradar que hoje, no lugar de uma pessoa derrotada, hoje você é uma pessoa vitoriosa. Nem todos vão se agradar com isso. E o diabo, com certeza, vai levantar pessoas para que a obra na tua vida seja cessada, pare a obra, como eles fizeram aqui. Vamos reler aqui esses 2 versículos. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus. Olhem todos para cá. Então, amados, eles agiram até mesmo com violência, para que aquela obra cessasse. E é dessa forma que o diabo age, amados, espiritualmente. Ele age com retaliações, com perseguições. Para quê? Para que você desanime, você saia da presença de Deus, e aí a obra na tua vida, ela para mais uma vez. Aí aquela vida de derrotas, ela volta de novo. A pessoa volta de novo para os vícios. E mais, amados, o Senhor Jesus chegou a falar que quando um espírito maligno sai da pessoa e a pessoa recebe Jesus como seu Salvador, aquele espírito maligno vai para lugares áridos. Mas se aquela pessoa não ocupar o seu interior, o seu coração com as coisas de Deus, aquele espírito maligno volta para aquela pessoa, e o que ele traz? Ele traz outros piores do que ele. A maior dificuldade daquela pessoa era o vício, e ela entregou a sua vida para Jesus, e Jesus a curou. Aquele espírito maligno que trazia o vício saiu. Mas se a pessoa não ficar firme na casa de Deus, aquele espírito maligno vai voltar, o espírito do vício, e ele traz outros espíritos. O espírito da enfermidade, ele traz o espírito das contendas, da prostituição. E a vida daquela pessoa que já era uma vida de derrotas, quando ela sai da presença de Deus, aí já era. Eu não sei como você chegou hoje na casa de Deus. Talvez seja você é uma dessas pessoas. Pastor, eu até já entreguei a minha vida para Jesus, mas aconteceu algo que eu saí da casa do Senhor. Só você mesmo sabe, Deus, como é difícil voltar. É muito difícil que ela volte, porque aqueles espíritos malignos vão oprimir aquela pessoa. E o que estava acontecendo? Aqueles homens voltam da Babilônia para Jerusalém e começam de novo. Começam a buscarem por suas vidas, começam a acreditar de novo nos seus propósitos. E um grupo de inimigos, amados, se levantam contra aquelas pessoas. Para quê? Para cessar a obra de Deus. Vamos ver tudo isso aqui. Ainda no livro de Esdras, procura aí, capítulo 4, versículo 1. Esdras, capítulo 4, versículo 1. Não desmarque esse livro, porque nós vamos ler muito nele. Toda a história nós vamos ler nesse livro aqui, o livro de Esdras. Quem já encontrou o capítulo 4, versículo 1, diga graças a Deus. Diz assim: ouvindo, pois, os adversários, ou em outras palavras, os inimigos de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais
e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Olhem todos para cá. Então eles começam a edificar o templo do Senhor, e chegam os adversários, os inimigos, e falam para aquelas pessoas: olha, nós podemos estar junto de vocês para também edificarmos? Não queira de maneira nenhuma fazer qualquer tipo de acordo com o inimigo. Como o inimigo iria ajudá-los em algo? Qual é a função do diabo? João 10:10. Aí tem pessoas que aceitam acordo com o diabo. Ela sabe que tem algo que não agrada a Deus. Ela sabe que aquilo que está acontecendo lá na frente vai trazer coisas más, mas ela não toma um posicionamento contra aquilo. Na hora que eles falaram assim: olha, nós podemos ajudar vocês, o governador Zorobabel falou: não precisamos da ajuda de vocês. Olha o que ele vai responder aqui, amados. Versículo 3: porém Zorobabel e Zezua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Preste bem atenção nisso. Há pessoas que elas até pregam o ecumenismo. Quem já ouviu falar nessa palavra, ecumenismo? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão assim. O ecumenismo, amados, é uma junção de religiões buscando um só ideal. Mas será que isso é viável? De maneira nenhuma. Como eu vou estar junto com uma pessoa que se dobra diante de uma estátua? Ela professa uma religião diferente da minha. Nada disso. Se você quiser buscar a Deus, Ele vai exigir o quê? A separação. Sabia, amados, que sempre Deus exigiu isso do seu povo? Ele nunca quis que o povo ficasse junto dos ímpios. Vamos ver o que diz aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas eu não quero que você desmarque não, tá bom? Não desmarca aqui. Fica marcado aqui e vamos até o Novo Testamento. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Procure aí. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no Novo Testamento. Vai passar os 4 evangelhos, depois vai passar o livro de Atos, depois vai passar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e logo após a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Procure aí, versículo 14, busque aí. Amém? Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E ele vai fazer uma pergunta: por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Olhem todos para cá. Ele está fazendo uma pergunta. Olha, como pode estar aquela pessoa que serve a Deus junto com a pessoa que não serve? Aquela pessoa que é da luz e aquela pessoa que é das trevas, como pode?
ele faz uma pergunta: como pode ter um consenso? Como pode ter uma sociedade ou uma aliança? De maneira nenhuma. Há pessoas que no namoro, elas falam assim: pastor, eu conheci uma pessoa que é muito especial. É uma bênção, pastor. Olha, ele ainda bebe, mas eu tenho certeza que quando a gente casar, ele vai se converter e vai deixar a bebida. Vá nessa. É mais fácil ele tirar você da igreja. Quando a pessoa está no namoro, ela deve buscar uma pessoa que professe a sua mesma fé. Não adianta você querer começar uma coisa errada para lá na frente dar certo. Não pode. É o que diz a palavra de Deus. Para que você esteja junto com a pessoa, é necessário que ela tenha a sua mesma fé. O profeta Amós, ele diz: como pode andarem juntas duas pessoas se não há uma concordância? Qualquer automóvel, um carro como esse, ele tem pelo menos 5 lugares, mas só tem uma direção. Não tem, cada um tem uma direção. Todos temos que andar no mesmo direcionamento. Ele pergunta: não pode. Como está uma pessoa que não é cristã junto com a pessoa que é? Não vai dar certo. Vamos voltar para o livro de Esdras. E amados, aquele homem não aceita que aquelas pessoas o ajudassem naquela obra, porque ele sabia que era um laço. Ele sabia que aqueles homens não queriam ajudar de maneira nenhuma. E aí, amados, houve uma perseguição contra o povo de Deus. E talvez você esteja passando uma grande dificuldade hoje, porque você diz assim: pastor, é porque eu estou sendo perseguido. Eu estou sendo perseguida, pastor, porque eu sou cristã. Lá no meu trabalho as pessoas me perseguem. Não se preocupa. Se tem alguém perseguindo você, é porque você está no caminho certo. Ah, pastor, mas é porque o diabo está se levantando contra mim. É óbvio. Se você está do lado de Deus, o diabo vai se levantar contra você. Ele não se levantaria contra você se você estivesse junto dele. Se o diabo está se levantando contra você, é porque você está no caminho certo. Só que tem uma coisa: ele não prevalece, porque você está junto de Deus. A diferença maior é essa. Ele vai se levantar contra você, como se levantaram contra esses homens aqui. Mas será que prevaleceram? Então eles se levantam contra aquela obra e a obra cessa. Parou a obra. A obra da casa de Deus. Por 18 anos. Eu não sei há quanto tempo a obra de Deus está parada na tua vida. Mas a Bíblia diz que se levantaram profetas, profeta Ageu, o profeta Zacarias, e falaram para aquelas pessoas: por que que parou a obra? A obra não pode parar, tem que continuar. Ah, porque nós enfrentamos oposições. É, mas maior aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Um profeta ou um homem de Deus, se você já leu bem a palavra de Deus, quando foi que eles deixaram de serem perseguidos? Quando Jesus deixou de ser perseguido? Algum dia? Mas a igreja vem crescendo, sim ou não? Qualquer esquina hoje tem uma igreja. Com tantas perseguições, a igreja não para de crescer. É porque Deus está do nosso lado. Amém? Então não pode cessar a obra. Você não pode parar no tempo. Na igreja ou fora da igreja, você vai encontrar dificuldades.
Agora, a diferença maior é que Deus está do teu lado e você vai ter vitórias. Vamos continuar então essa leitura aqui. No capítulo 4 ainda, versículo 21. Capítulo 4 do livro de Esdras, versículo 21. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, ó: agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Então o rei manda parar aquela obra. Aí passaram-se 18 anos. No capítulo 5, procura aí versículo 1. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Olhem todos para cá, olhem todos para cá. Vamos imaginar, eles começam a montar a casa de Deus, colocam aqueles tijolos, depois começam a pintar a casa. Aí vem a ordem para parar aquela obra, fechar as portas. Parou a obra de Deus. Então se levantaram profetas que começaram a questionar aqueles homens: por que parou a obra de Deus, se a ordem era para que construísse o templo? Eles estavam em vergonha e começaram a questionar: por que estamos em vergonha? Aí o profeta Ageu falou: é porque a casa de Deus está deserta. Se Deus não estiver junto de você, você não vai poder crescer. Se Deus não estiver junto de você, você não vai conquistar. Não vai poder conquistar. Não se engane achando que com a força do braço você vai conseguir ter vitórias. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Versículo 3. Aí eles começaram a edificar o templo. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhe assim: que vos deu ordem para edificar essa casa e restaurardes esse muro? As portas estavam fechadas e agora eles recebem uma ordem dos profetas para começarem de novo aquela obra. E chegam essas pessoas que eram autoridades e veem aqueles homens reconstruindo aquele templo, e eles questionam assim: de quem foi a ordem? Que autoridade deram a vocês para reconstruírem o templo? Aí eles falaram: olha, nós somos servos de Deus e temos uma ordem de Deus para reconstruir o templo. Os opositores não puderam parar mais aquela obra, não puderam mais. E o que aconteceu? Aqueles opositores, eles mandam uma carta para o rei Dario, mostrando que aquela obra que já estava paralisada, eles voltaram a construir de novo. A ordem era que parasse. E aquele homem, amados, ele vai olhar nos arquivos as ordens que foram dadas a respeito de Jerusalém, e ele analisa que o rei Ciro, alguns anos atrás, realmente a ordem dele é para que restaurasse o templo de Jerusalém. Aqueles opositores da obra de Deus recebem uma ordem nesse sentido: olha, vocês têm que deixar o povo de Deus de lado. E mais, a obra vai continuar e vocês vão levar
e vão dar para os construtores dessa obra tudo aquilo que eles precisam. Entendam bem o que aconteceu. Aqueles que se opuseram e agiram até mesmo com violência, a ordem era para que eles agora ajudassem na obra de Deus. Vamos ver aqui, ainda no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 9. Eles mandam uma carta para o rei Dario, e vamos ver o teor dessa carta. Diz assim: então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificardes essa casa e restaurardes esse muro? Demais disso lhe perguntamos também pelos seus nomes, para nos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens, que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, eles os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que essa casa de Deus se edificasse. Olhem todos para cá. Então, amados, eu imagino aquelas autoridades revoltadas com aquela construção, e eles passam ali, estavam aqueles homens com aquelas escadas pintando ali o templo, e até mesmo os profetas, eles pegam ali: olha, o que está acontecendo? Por que vocês voltaram a reedificar esse templo? Não está para tudo paralisado? Quem são vocês? Que autoridades são vocês? Eles falam: olha, nós somos servos de Deus, e a ordem que nós temos é de reconstruir os muros. Eles disseram: olha, algum tempo atrás os nossos pais pecaram contra Deus, e eles foram levados cativos para a Babilônia, e o templo foi destruído, mas o rei Ciro, ele nos deu ordem para edificar. Esse rei Dario vai analisar se isso era realmente verdadeiro, e o que ele vai falar aqui no capítulo 6, versículo 1: então o rei Dario deu ordem, e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Aquimedá, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu essa ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Versículo 6: agora pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afazaquitas, que estáis da além do rio, apartai-vos dali, deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem essa casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haver de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a esses homens, para que não sejam impedidos, e o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos,
também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Aqueles homens confiaram em Deus, e até mesmo o rei da Pérsia mudou o seu decreto. Ele que tinha mandado parar aquela obra, ele dá uma nova ordem, fala: olha, sabe o que vocês vão fazer? Vocês não vão mais impedi-los de fazer a obra, pelo contrário, aquilo que eles precisarem, vocês serão as pessoas responsáveis. E digo mais, eu assino um decreto que se alguém for contra essa construção, que se tire um madeiro da sua casa e essa pessoa seja pendurada nesse madeiro. É dessa forma que vai acontecer na tua vida, quando você mostrar que confia em Deus. Se no momento que o diabo se levanta com você, e ele vai se levantar, você sai da igreja, porque é isso que ele quer. Ele sabe muito bem que se você ficar firme na igreja, você vai ter vitórias. Amém ou não? Ele sabe muito bem que se você ficar firme na igreja, a tua família vai ser restaurada. O diabo sabe disso, muito mais do que você. Ele sabe muito bem, se você ficar firme, se você buscar Deus, ele não pode tocar em você. Por isso que ele quer tirar você da casa de Deus o quanto antes, porque ele sabe que depois que você ficar firme, vai ser mais difícil tirar você da casa do Senhor. Eu não sei há quanto tempo a obra de Deus está parada na tua vida. Eu não sei há quanto tempo você está longe da casa do Senhor. Mas qual era a ordem? É para que aquela obra continuasse. Não fique parado no tempo. Não fique parado no tempo. Ah, eu vou dar uma parada, pastor. Eu vou dar uma descansada da casa de Deus. Aí o diabo, ó. Aí acontece de novo aquilo que eu até falei para os irmãos. Tem irmãos que não pode pegar em dinheiro, não. O irmão está firme na igreja, a irmã está firme na igreja, desempregado. A irmã está firme na igreja, enfermo. A irmã está firme na igreja quando o marido sai de casa. Aí ela busca a Deus, Deus abençoa aquela pessoa, ela consegue um emprego. A gente fala assim: cadê aquela irmã? Quando Deus começa uma obra na minha vida, na tua vida, Ele vai abranger todas as áreas. A promessa dele é essa: crê no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Mas o nosso Deus não é mágico, Ele não faz mágica, tudo é um processo. Agora, você tem que estar firme na casa de Deus. Pode se levantar quem quer contra você, mas você não pode parar de buscar a Deus. Você não pode parar de acreditar nas promessas de Deus na tua vida, porque o nosso Deus é fiel para cumpri-las. E eu quero finalizar lendo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Deus, Ele começou uma obra na tua vida, e pode ter certeza que Ele vai terminar essa obra. Essa obra inclui a tua vida, a tua família, o teu trabalho, a tua saúde, todas as áreas, inclusive a tua salvação. Mas não pode parar, não pode parar essa obra. Capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele quem? Deus, que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus tem uma obra na tua vida, não fala assim? É essa obra aqui que Ele começou, mas o diabo vai querer parar essa obra. Ele vai querer levantar pessoas para desanimar você, com a enfermidade, com contendas. Mas a Bíblia diz: nem morte, nem vida, nem enfermidade, nem principado, nem potestade, nada
nada pode nos separar do amor de Deus. Se depois que você conheceu a Deus, pastor, eu realmente conheço a Deus, eu realmente sou uma pessoa convertida, como você ainda sai da casa do Senhor? Você vai para onde? Voltar para a prostituição? Podendo até mesmo perder a tua própria salvação? Talvez a pessoa tenha 5, 6 anos na casa do Senhor, de muita oração, um trabalho muito firme. Só você mesmo sabe o sacrifício que você teve para estar na casa de Deus. 5, 6 anos. Aí a pessoa com um gole de cerveja ou com um baseado, aquilo ali vai tudo por água abaixo. 6 anos da vida da pessoa. Porque o diabo, pastor, mas eu tenho orado tanto. Pois fica firme, continua. Se está orando, ora mais. Amém? O que o diabo quer é que cesse a obra na tua vida. Mas se você estiver junto de Deus, ele não pode tocar em você. Pode ter certeza disso. Ele vai querer se mostrar grande, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Fiquem todos de pé e vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. Eu quero que você aplauda forte, está muito fraco. Aplauda bem forte ao Senhor nessa tarde. Aplauda bem forte a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos então.